Portal da Vivificação. Pleito ecumênico da verdade. Uma ordem que, através da manifestação de seres espirituais, consagram uma obra de revelação permanente do esquecimento e afastamento do ser humano e da sua intersecção divina. Mensagem pelo espírito de Eurípides Barçanufo. Bem-vindos todos vós, bem-vindos todos nós, bem-vindos todos aqueles que aqui reinam entre nós, numa grande multiplicidade de seres, tanto quanto nós. E nesta aplicação, na possibilidade desta aplicação gentil, tanto gentil como esta sonoridade do bem-vindos para todos nós, a sonoridade do bem-vindos, bem-vindos e bem-vindos, e que esse bem-vindo em si passa a trazer tudo aquilo que já pudemos revelar entre todos vós e todos aqueles que adentram e que vão nos conhecer e saber de nós. Que este bem-vindo não implica deste ser que está aqui para outro ser que está aí. Este bem-vindo é uma sonoridade que não traz formalmente, mas traz implicitamente, explicitamente, constantemente. Bem-vindos, bem-vindos, bem-vindos. Se esta sonoridade não houvesse deste bem-vindos, bem-vindos, talvez houvesse uma tristeza muito grande neste mundo. Este bem-vindo refaz a possibilidade de transmutar uma grande tristeza numa grande possibilidade. E esta sonoridade do bem-vindo é aquilo que implica do que chega até nós, do que chega a todos os universos, de que chega tudo, de toda esta expansão, de tudo que possa estar no reino da existência, bilhões e bilhões e trilhões e quadrilhões de possibilidades no reino da existência, e de tudo que está no reino da existência. E de que, sobretudo, é uma manifestação daquilo que é invisível, daquilo que é muito invisível, daquilo que vem e do que é visível a todos os encarnados que é aqui, e daquilo que é invisível para os encarnados, invisível até para todos os encarnados que estão aqui, do bem-vindo, que está implícito na possibilidade de aqui estar, só da possibilidade de aqui estar e de reinar entre nós como todos. Então esta implícita possibilidade, isto é difícil, implícita possibilidade é que está para dentro da possibilidade, e a explícita possibilidade é que está para fora da possibilidade. E no implícito e explícito existe o existencial, e todo o existencial é uma manifestação. E toda manifestação é regada por excelência, para que possa continuar sua possibilidade existencial em todos os reinos possíveis, desde o reino mineral, desde o reino acidental, desde todos os reinos possíveis, e dos reinos encarnatórios, etéricos e assim por diante, porque são existenciais. Quer dizer que o não existencial é impossível de todas as possibilidades, impossível do impossível do impossível, de qualquer categoria de visão, poder sabê-los deles, qualquer categoria de visão. Então, no implícito, o espírito, explícito de nós, em manifestação. Implícito quer dizer que pode ser
O implícito do que entende de vós lá dentro de vós é uma manifestação. O explícito é aquilo que está do lado de fora e que pode estar ao alcance de todos os olhos possíveis de sabê-lo. E então entendemos assim que há um implícito manifestante dentro de nós, totalmente só e absolutamente só nós. E desde que seja isto uma manifestação, tem uma visibilidade. Então saibam disto. Tudo que possa estar implícito em vós, cada um que não é explícito o suficiente para seus semelhantes souberem e ter a visão disto, é uma manifestação, contanto que seja, tem uma visibilidade imensa. Então nada de nós, sendo manifestação, é escondido. Tudo do escondido se torna explícito na medida que fica visível aos outros olhos. Isto é nossa exposição enquanto viventes neste mundo, em outros mundos como queiram, da visibilidade, da invisibilidade, como todos os seres que aqui estão, muitos, invisíveis aos vossos olhos, insignificante a possibilidade de encarnados aqui estarem, diante de que aquilo que demonstramos aqui não é de competência neste grande mundo lá fora. E os atrativos são insignificantes porque aquilo que tratamos trata de algo inacreditavelmente esquecido, o fundamento. Se o fundamento não é uma expressão coletiva, não é uma aquisição coletiva, então estamos esquecidos do que seja o nosso fundamento. Quer dizer que este fundamento onde, independente absolutamente, em totalidade, de tudo que possa estar consorciado lá fora, como já tratamos, então somos um consórcio, e um consórcio caminhante. Este consórcio caminhante, mediante de que Pedro fizer a grande pergunta, como já tratamos centenas de vezes, quem sois? Sois filho de quem? Sois filho geograficamente? Sois filho historicamente? Sois filho mediante todas as impressões que tem nesta terra? Todas as atribuições que tem nesta terra? Todos os aquisitivos que tem nesta terra? Isto que sois, então poderemos atribuir a isso, escrever um grande livro do que sois. E de todos os atrelamentos, desde os mínimos detalhes, do que precede e do que procede de um encarnado estar aqui nesta terra, desde pequenino, num curtíssimo tempo a não estar mais nesta terra. Então podemos dizer assim, que cada um de vós semelhantes encarnados poderiam ter centenas de milhares de horas de conversa do que sois. Desde o princípio, desde os convites do princípio, desde os consignados do princípio, de toda estadia, ligado ao quê? Então vamos ao fundamento, ligados ao primeiríssimo fundamento, que não sois uma fundação particular, sois uma fundação associativa kármica e encarnatória. E estes encarnatórios sucessivos de muitas vidas. Então, quando, por acaso aqui, caminhamos para uma revelação disto, significa que a revelação de que somos são atributos sem fim. E na reunião de tudo isto, no primeiríssimo fundamento, que somos criados, mantidos e sustentados, temos uma matriz geradora, uma matriz concebedora. E tudo isso traz, ao mesmo tempo que traz o substantivo, traz o verbo. E o verbo é a aquisição máxima que nós temos de que
A possibilidade de utilizar a expressão como verbo não é um aquisitivo que compramos em algum lugar que vende-se objetos. Não é algum de que fomos presenteados pela maternidade ou pela paternidade. Estamos sendo sustentados uma possibilidade de uma chave mística sagrada de recepção daquilo que caminha para nós, para todos os universos possíveis, para toda a existencialidade possível. Não há nada que não esteja na possibilidade de estar numa perspectiva da visibilidade que não a atinge. Então, se há minerais em vosso organismo, eles são atingidos, do micro, e são sustentados para que qualquer um possa saber que existe o elemento mineral ferro em vosso organismo. Num prognóstico que a ciência pode estar com muito ferro, pouco ferro. O ferro é um mineral que advém da possibilidade daquilo que nos alimentamos, ou na possibilidade, uma múltipla possibilidade. E este ferro é sustentado. Então os minerais são sustentados. Todos os tecidos têm minerais, qualquer um. Então temos explicitamente aquilo que possamos olhar de nossos tecidos, das nossas mãos, de nossas articulações, de nossos ossos. Tudo isto é sustentado porque ninguém o fez. Ninguém esticou um osso. E nem esticou o osso por igual. Porque os ossos por igualmente de vossas pernas seguiram o mesmo curso, de vossos braços seguiram o mesmo curso. De todos os ossos que fundamentaram a possibilidade da retidão. Sabe, filhos desta vida existenciais, parece que se manifesta aqui. E tratar deste fundamento me dá muita alegria, só me dá alegria. E aí eu me pergunto, por que isto não é uma alegria de fundamento para todos os seres que existem? Já que isso é pura alegria da possibilidade de que toda a prosperidade possível apenas para ser existencial, apenas pelo exercício existencialista do que sois. E disto, nada se resume a algo que possa olhar e ver, e de que realizou obra por vós, e de que realizou a possibilidade da expressão. Isso é a possibilidade da entrada e saída de algo fundamental do elemento ar, que contém oxigênio, e de que quando entramos, ele adentra em nós, esse oxigênio que significa a possibilidade da fricção do calor. E que a fricção do calor, e assim é demais, é algo. Será que podemos tratar como em todas as revistas do que significa isto? Será que significa que todos têm? Todos os órgãos sagrados? E tudo se fala numa planilha destes órgãos como se competesse a qualquer um realizá-lo? Então este fundamento me dá muita alegria, porque o que sustenta esta possibilidade é um milagre. Então, a natureza humana, espiritual que todos sois, esta complexidade que sois a natureza humana espiritual, e que ela é igualzinho qualquer algo que existencial, que tem as entradas iguais, e salienta-se que nessas entradas iguais formatamos uma possibilidade. Nesta possibilidade, sois da natureza humana espiritual. Não sois uma crendice particular. A crendice particular vem da possibilidade que possamos inteligenciar uma crendice que é sustentada. O que mais precisamos? Então nada, absolutamente nada, que possa se expressar aqui, em qualquer movimento, e mesmo sem movimento, que não seja algo que esteja sustentado e tenha uma matriz na criação.
Então, se a natureza humana espiritual, neste conjunto, identifica-se em qualquer parte desta terra, ninguém vai ao lugar primitivo que dizem que existem seres primitivos e originais, e de que lá a natureza humana espiritual não se expresse em qualquer movimento. Quer dizer que entender que somos aleatórios, vindos aleatoriamente de algum modo, e de que esta possibilidade da natureza humana e espiritual, desde o princípio, desde o fundamento do menor fundamento da concepção, assim se faria por si só, e rapidamente as entradas principais estariam prontas, tão suficientes para que cada um de vós já estivessem prontos como estiveram, simplesmente estiveram prontos. E assim, neste fundamento, está a maior alegria possível. Porque só no fundamento não está a possibilidade de que foi dada para nós da natureza humana espiritual, apenas para a natureza humana espiritual, apenas para a natureza humana espiritual, de onde esteja e que reine, de que possa ter uma opção de uma crendice. Então, uma opção de uma crendice significa que é um grande mistério para todos nós. A opção da crendice, do que avaliamos e sabemos de nós, e de que se houver qualquer pergunta do que sois, vai partir disto, então que tal uma revelação? Não uma reflexão, porque a revelação vem da crendice. Não algo que possa discutir, porque que possamos discutir vem da crendice. Não algo. Então saiba, em qualquer crendice de todos vós, algo sustenta. A realização associativa desse grande mundo, onde podemos associar crendices, às centenas, aos milhares, até que produza a destruição desta terra, é sustentada. Então não há algo da possibilidade existencial que não seja sustentado. Então se uma mente que se diz, que trouxe para esta terra uma fórmula de haver algo que possa destruir esta terra, foi sustentado, e se houver a destruição, será sustentado. E se isto levar centenas de milhões para o inferno, será sustentado o inferno também. A partir disto, inequivocamente, é por aí que reinamos. Então, que tamanho que temos o cuidado de expressar como um elemento milagroso e que não seja sustentado. Então não há. Se existe a dor, ela é sustentada. Na contraparte da ausência da dor. E isso quer dizer que a boa-aventura, a bem-aventurança, não é a ausência de dor. Ela é sustentada. Todos os auspícios são sustentados. Se houver instinto, ele é sustentado. Mas o mais terrível de todos o que é terrível, de que desta terra toda, desde o princípio de todos os encarnados, desde a gênese, da formatura, de onde já havia seres encarnados nesta terra, que na idade moderna, na ciência moderna, pode dizer algumas milhares de anos, e de que na ancestralidade pode-se dizer que é muitos milhares de anos a mais, e pode-se dizer que antes de estar encarnados, vagavam nesta orbe, antes da própria encarnação, e de que houve algo inacreditável, uma ruptura.
Então somos a própria ruptura desde que estejamos encarnados, qualquer um, e todos aqueles que integralizou a ruptura e que estejam nesta terra, estão, por assim como uma indicação de seres imensos que diz, leva esta antena para lá. Mas o mais intrigante de que levar uma antena é que, em primeiro lugar, a crendice capta a antena. Ele diz o que quiser dela e é sustentado. Isto é uma grande besteira, acabou de ser sustentada, porque foi expressa e foi manifestada. E ela tem um som, tem uma sonoridade, tem uma impregnação, tem um ajuste de impressões, tem um ajuste entre instantaneamente, entre bilhões de crendices que formam um grande tecido. Um gigantesco tecido, como uma nebulosa. Uma grande nebulosa. E neste tecido dessa nebulosa, quem escapa dela? Então, o que diz respeito a todo gênero da espiritualidade na Terra, e que essa espiritualidade na Terra nasce porque numa entrada principal que diz respeito à espiritualidade, e de que se ela estiver diretamente e não estiver indiretamente nas crendices espirituais, que são milhões de crendices espirituais, estiver exata. Significa que aquilo que repartiu voltou à integralidade. O que repartiu é que a estadia milagrosa, a sustentação, que nunca termina, e numa ruptura, numa invenção de cada um destes seres da natureza humana e espiritual, e que nesta ruptura desapareceu o milagre, desapareceu o Éden e desapareceu tudo. E existe, talvez, um ópio gigantesco da crendice, que dentro de uma formatação gigantesca, e nos embriagamos todos os dias. Significa que no fundamento seguinte, muito mais intrigante que possa ser, encarnados desta terra, sois mortais. Todo aquisitivo daquilo que foi sustentado, de todas as crendices possíveis, uma grande, a maior dela, e da crendice principal, de que somos mais importantes do que a própria mortalidade, ela se rompe. Então carregamos a mortalidade em nós. A mortalidade tem uma voz, e a mortalidade é sustentada. Já que não fosse sustentada, teriam aqui, cada um de vós, alguns milhares de anos. E este que intermedia também. Então, nesta simplicidade que tratamos, retornando à alegria original, e tem o ópio da alegria da crendice, particular e pessoal, de tal modo que quando o agravamos em nós, a repetimos todos os dias, e é uma questão do tempo linear da mortalidade e da imortalidade. Somos repetições constantes do que a nossa crendice efetuou, e é sustentado. É sustentado o osso, é sustentado os órgãos. Mas está tão distante os ossos e os órgãos e tudo mais, que olhar para a lua e olhar para o pé é a mesma coisa. Se retornarmos dentro disso que tratamos em fundamento, vamos retornando até um ponto
E chega um ponto que a nossa crendice diz não. E a nossa crendice é tão crendice que não abandonamos nunca. Então, se a nossa crença, mesmo que seja de que estamos enfiando uma faca em nós mesmos e ela continuar, a faca em nós mesmos continua e ela é sustentada. Se na nossa crendice está a espiritualidade que entendemos, assim ela se realiza. E tem um ponto que não retorna mais. Se torna uma esfinge, como em aparência perpétua, porque depois daqui, carregamos todas as impressões. Se cutucamos nosso ser com uma faca, vamos ter a impressão depois. Se cutucaram-nos com uma faca, vamos ter uma impressão depois. Então todos têm algo muito comum que se diz nesta terra, um grande problema, cada um de vós, indiscutível. Só tratamos do indiscutível, de vossas crendices. Então o que dá crendice com crendice? O que dá crendice com crendice, quando na área mais orgânica e sagrada podemos copular? O que dá? Sendo que da crendice ela é sustentada de tal modo que podemos entender que aquele milagre está dentro da nossa crença de que é algo. E armazenamos dentro de nossa crendice que é destes que existem nesta terra, que é capaz de armazenar 1 bilhão, 1 trilhão de crendices. E vamos viver do que é sustentado de nossas próprias crendices. Até a crendice de que é impossível saber que somos mortais, que na mortalidade teríamos um ímpeto tão grande apenas pela mortalidade, porque ela é absoluta. Então tudo aquilo que a mortalidade vai levar embora, e imprimíssemos toda a nossa competência nela, dia e noite. Então, que tamanho nossa crendice, de que podemos esticar a mortalidade, dias e noites e tudo, como se tudo aquilo que pudéssemos realizar nesta terra, dentro desta mortalidade, fosse infinito. E se o eco da nossa corresponsabilidade nesta terra, na mortalidade, se todo dia o que traríamos e deixaríamos? E o que deixaríamos dos restos de nós nesta terra para todos os nossos semelhantes, para os elementos? Então, no que concerne a isto, é o que o portal da edificação, pleito ecumênico da verdade, tem o intento de vivificação e aquilo que mortifica a vivificação, sendo que ambos serão sustentados. No requinte disto, quem trata convosco é Eurípides Barçanufo, que foi residente como encarnado há muito pouco do gênero tempo de todos vós. Temos 2 obras que diz respeito a tudo que tratamos aqui há muitos anos e não diz respeito a nada. Porque em nossa crença, o que diz respeito ao fundamento, e o que diz respeito de verdade, o que somos, não consta. Nas bilhões e bilhões e bilhões de armazenamento em nós, não consta. Se não consta, não existe. Então esticamos nossa mortalidade até o ponto, repetindo, que não há grande inconsequência de deixamos o quê nesta terra? Ao sabor do quê? Ao sabor de quem? Isto significa que não tratamos de tristeza, tratamos de revelação. Mas ora, como
como vou tratar então a vida e o mundo, então caminhe pelo fundamento, é a cartilha. Se esqueceram da alfabetização, caminhe pela cartilha. Então vá lá naquela lousa que está escrito A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M. Se perderam, é o único caminho ou é outro? Existe outro? Fundamento. Se nos perdemos no fundamento, quer dizer que num fundamento gigantesco, a alfabetização está no fundamento de como esta alfabetização e no critério que é indiscutível, o A é A, o B é B e o C é C, que se consagram de um modo ou de outro, que traz a possibilidade de uma leitura bíblica, ou de uma leitura iniciática, ou de uma leitura que quiserem, e é sustentada. É sustentado o papel da leitura, a grafia da leitura. Quer dizer que o fundamento está no milagre, e o milagre é que sustenta tudo em vós. Então, é uma grande armadilha o que eu estou, como estou tratando deste milagre, e como ele vai ser inundado totalmente da sua sustentação. Implícita e explícita. Implícita, porque está dentro. E nossa crendice, o que está dentro, está guardado só para nós. E explícita, porque é visível aos outros olhos, é claro. Muito claro e simples. Mais simples que isto é impossível. Então disseram para Eurípides Barçanufo, esses seres residentes neste portal de edificação, que é imenso, leve a cartilha Eurípides Barçanufo e trata do fundamento. Se tratássemos com vós, com todos vós, crendices humanas, então tratamos com as crendices ou tratamos com o milagre? Tratamos com de seres existenciais ou tratamos das crendices? Quer dizer que vamos chamar um por um e tratar das crendices que tem desta vida, do que está ao redor, dos seres humanos que estão ao redor, das crendices coletivas que formaram-se em núcleos gigantescos. Para a natureza, para a verdade e a vida, para a lei e a justiça, só vale o que é direto. Só vale dentro do fundamento. E o fundamento traz por si, se é implícito é visto, e se é explícito é visto. Então, se temos que dar um recado na mortalidade para esta terra, então não está de que vamos abrir um portão e a crendice que temos vai ser a nossa vida. A justificativa da vida é o que entendemos de nós. E o que entendemos de tudo, esticando a mortalidade. Porque se algo, desapareceu tudo. Bom, se desapareceu tudo, então talvez deixemos administradores por nossa obra. E ele vai dar conta da nossa crendice. Ele vai administrar a vossa crendice, é isso? E se ela estiver impregnada de crendice, vai administra a minha crendice. E ela está impregnada de tudo que é possível, administra. Então quem poderia ter a crendice de levar para outros vossos semelhantes a própria crendice que lhe administre? Que tipo de crendice é esta? E se ele deixar algo que é da terra e que prospera na terra, e que manifesta a possibilidade da terra, e que manifesta a possibilidade da coexistência deste planeta e dos elementos? E se ele não deixar? E se ele deixar a crendice do fundamento, ou a crendice do que entendeu da crendice e deixa assim, cuida disto para mim?
Isto é muito simples. Em aparência, Eurípides Barçanufo sabe muito bem que é chocante. Como tratarmos do fundamento se não é chocante? Então entrem numa sala de aula, no primeiro dia de sala de aula, na hora exata de entrar numa sala de aula, e notem tudo que está lá, incluso aquele ser grande, bem grande, que vai dar e vai trazer algum fundamento. É chocante, é difícil. E se somos convidados pelo Espírito para não esticar a mortalidade, isso quer dizer que cada dia é uma possibilidade única de exercermos este papel, de termos a revelação do que eu estou deixando, para quem estou deixando, como eu estou deixando. Cuida disto. E se, por parte de nós, é deixado para nós, administra isso, que faz parte da minha crendice, e de que adentre lá existe algo tenebroso para administrar, que vai deixar fumaça nesta terra, que vai deixar más intenções nesta terra, que vai deixar eflúvios horríveis nesta terra. E podemos, o quê? De que tamanho vamos esticar a nossa mortalidade? Em tudo que tratamos, se existe um milagre em ação, a apoteose disto, ela tende àquilo que vai ser preenchido e sustentado, e de que vai trazer algo, uma voz da possibilidade do fundamento. Não vamos inventar fundamento, e nem vamos inventar que podemos, dentro de nossa crendice, ir para outro planeta, ou para outros campos de vida, ou para isto ou para aquilo, porque o milagre é o mesmo. E se na mortalidade se estiverem levar a impressão, é o mesmo. Sentarão no assento e falam, meu Deus, meu Pai. Então, se a mortalidade aqui significa um tempo hábil científico já conhecido por todos, em outros campos de vida são outro tipo de tempo. Então todos os grandes místicos, todos os grandes santos que dizem nesta terra, tanto o grande e maior Cristo que trouxe para esta terra, é de que no campo de impressão, e do campo de esquecimento, e o campo de crendice é tão grande, que ele trouxe alguns fundamentos. Fundamentos. Quando tudo estiver perdido, fundamento. Então, se tudo estiver perdido, e precisar ir, porque vosso lar é a leste, contudo, se tiver o fundamento, onde nasce o sol e onde se põe, provavelmente aceitará o fundamento. Então existe uma saída só, única, o fundamento. Fora disso, andamos em círculos, entendendo que não. E amo em lei, recordem bem, quando velamos nossos semelhantes, e quando velamos eles, existe uma nossa crendice de que não está acontecendo um milagre, a apoteose de um milagre. E que nesta apoteose do milagre estaríamos nós, como deixaríamos esta vida. De que tamanho poderíamos deixar esta vida em todas as impressões possíveis que caminham por todas as partes. Então saibam. Então entendemos assim, mas isto é implícito. Só eu sei, só vós e o mundo, e Deus também, e os espíritos também. De outra maneira, estaríamos corrupção para todas as passagens seriam corruptas.
Então, neste desígnio, todos que fazem parte da vida de todos nós, fazem parte da vida de todos nós. Sois viventes. Empresta um tesouro imenso dentro desta possibilidade. Estes tesouros são sustentados. Se temos algo, se temos um tesouro, e colocamos este tesouro em mãos que vão pegar este tesouro e sujar um rio, somos responsáveis por isto. Somos responsáveis para onde encomendamos nossos tesouros, seja o que for. E qual o maior tesouro que nós temos? Então retornamos a tratar os fundamentos, e sempre será assim, e sempre é novo. Então podemos tratar deles, e voltar a tratar deles, e é uma novidade. De outra forma, do fundamento é na discutibilidade, é no ópio da discutibilidade, né? Então poderíamos traçar a discutibilidade sem fim, e sem fim, e sem fim. Se não oferimos o fundamento de um milagre, não oferimos nada. Oferimos o quê? Que medida temos? Se a expressão de Eurípides Barçanufo, dentro e no interior do fundamento, ela é sustentada. Para onde vai esse sustento? Então, se Eurípides Barçanufo trouxesse crendices discutíveis do espírito, de regiões dos espíritos, o que falaríamos? O que trataríamos? De que modo poderia proporcionar uma potência divina a mais para reencontrarmos nosso caminho? Quer dizer que se perdêssemos o alfabeto e perdemos o fundamento dele, e não retornarmos ao fundamento e ficarmos no meio do caminho discutindo sobre isto, discutindo que o fundamento, ele mudou de um tempo para outro, não, ele não é o mesmo. O fundamento que mudou de um tempo para outro não é fundamento. Este fundamento está no fundamento de todo o fundamento, desde a era da possibilidade civilizatória desta terra. Então, se existe um fundamento discutível, não é fundamento, é crendice. Partindo disto, tudo o que é efetivo em nós e de que faz realizar a obra, de ser sustentado, podemos, então, ser uma ferramenta de fazer sustentar crendices. Existe um fundamento no interior deste portal da vivificação, pleito ecumênico da verdade, um pleito de ordens que apareceram em vários pontos geográficos ou históricos desta terra, e que houve uma progressão profundamente. E aquilo que houve uma progressão do fundamento, todas elas chegaram num fundamento só.
Então a fidelidade é máxima porque o fundamento é máximo. E foi tão difícil chegar a este fundamento. Realiza vosso sustento, então algo sustenta. Muito difícil. Precisou horas e horas de pensamentos múltiplos para simplesmente chegar ao fundamento. De que tamanho nossa crendice? Tratar de nossa origem, de como viemos para esta terra, de que tamanho dentro da crendice daquilo que vos sustentou ou não, da crendice daquilo, de que fez administradores de algo inóspito, ou consagraram a administração de algo inóspito e fizeram a progressão dele e multiplicaram. Simples. Muito simples. Tudo isto do que implica a crendice está no discutível. E o discutível está na lei discutível. Está na justiça discutível. E na lei discutível, então podemos entrar com um processo no que podemos discutir, mas só valerá o fundamento. Se for aprisionado ou não, será sustentado. Aprisionado ou não. Então, algo para todos nós aqui. Como todos têm referência métrica, por este salão, por esta residência que estamos, é muito simples, de cálculo até, mas o portal de edificação não tem paredes, e é um edifício tão gigantesco para centenas de milhares de seres, indo e vindo por esta grande orbe inteira. Somos altamente visíveis, implícita e explicitamente. Todos nós. Isto quer dizer que o portal da edificação assentou-se nesta possibilidade que está aqui, no reino dos encarnados. Seres fantasmas, invisíveis aos vossos olhos. E muitos revelados da própria crendice. E que é as impressões que a crendice trouxe. E como libertar-se delas. Porque existe uma lei. Se algo cai na pele, impregna na pele e não sai, tem uma lei. Uma lei física. E para tirá-la? Raspar com colher, com uma lixa. É uma lei, é um fundamento. Isto vale para tudo, as impressões possíveis. Se isto que tratamos valer, a revelação disto. E se a revelação disto, ele rompe a nossa crendice. Porque temos vontade de pegar nossa crendice, pôr de castigo por 1 milhão de anos. Uma ruptura absoluta. O que vamos fazer com uma ruptura? Fazer o quê? Depois que desencarnado, uma ruptura gigante. Será que nós vamos ter que convencer com a nossa crendice todos os seres que nos aguardam do outro lado? O que? No interior das crendices todas está uma negativa e gigantesca de que ir profundamente é uma grande e enorme o quê?
Então, se tivesse uma revelação física, que nem algo cortante, cortaram um tamanho grande e ficou dividido, saberiam disto, não saberiam? E que precisariam de anos para recuperar, não sabiam disto? E que se não recuperar não tem integralidade. E sem integralidade alguma parte ficará inútil, ficará insensível. Exatamente igual. Estávamos tratando deste portal da vivificação. E ele é gigante dentro do fundamento. E não é um lugar onde não se importa pela multidão. Importa por cada um que está na multidão. E quem há seres aqui, dentro de um propósito, que faz possível esta retenção bem pequenininha do que seja a retenção divina, independente desta multidão lá fora, e da multidão que sabeis o que é a vossa vida, é uma multidão imensa. E que nisto são seres translúcidos, porque seres translúcidos significa que todas as impressões que tinham foram reveladas. E as impressões, como estando num estado de não impressões, fica invisível, translúcido. Contudo existente, toda e absolutamente dentro da natureza humana e espiritual, não se transforma em outro modo do que não seja isto. Quer dizer que somos um acumulado de impressões, de que vem de vida em vida através delas. E vai ser, se perguntarem o que é vida depois da morte, para Eurípides Barçanufo, ele vai dizer que exatamente dentro do fundamento sereis o que criastes de vós, das impressões, e principalmente de todas as crendices. Isto que sois. E é isto que levará. E quando sair de um sonho que parece 1 milhão de anos, porque as impressões, existem as impressões do sonho, dos pesadelos, dos horrores, e tiver algo que desperte e saiba que não estáis mais encarnados, olhará para os pés e encontrará o mesmo sapato, talvez de 100 anos, ou não, ou encontrará outras impressões, seja qual for. Então, as impressões de todos os aquisitivos, daquilo que esticamos nossa mortalidade, vai estar dentro das nossas impressões. Vamos querer arrancar com as unhas, mas elas não saem. Isto é simples. O que podemos discutir? O que existe depois da vida? Um recado místico e do Pai será sustentado. Tudo será sustentado. Então, cuidado. Quem mais um pai pode dar? Sustenta dia e noite. Se as nossas impressões forem aquilo que implícita e explicitamente somos, e no conteúdo disso, lá dentro, está tudo que entendemos de nós, são impressões.
É um contingente de impressões. Então arranque com as unhas agora. Então significa que nós, numa revelação, queremos pegar todas as impressões e arrancar com as unhas. Porque elas levarão, por acaso, em todo o caminho que podemos ter, aqui e acolá, em todas as partes. E numa região que sempre tratamos, que é naquela região onde existe um mar de potência imensa, onde existe a possibilidade de outros seres virem para esta terra, e que tornou-se um mar de impressões, onde que nadamos naquilo e nadamos naquilo. E provavelmente sair daquilo é difícil, porque tem muitos donos a cada esquina. Muito difícil. Isto é um fundamento. Nadamos em território sagrado. Então notem bem, tudo que tratamos não está no gênero do pecado. Não está no gênero moral, porque a moralidade é absolutamente discutível neste mundo. Está no mundo onde nosso instinto sabe onde pôr os pés ou não. E sempre disto as impressões vêm, e todas as pragas de impressões. Aí tomamos banho no chuveiro e entendemos que todas as pragas que pudessem já está saindo num banho simples de chuveiro quente. Não é assim? Então, ficamos famosos por nós mesmos de tanta arrogância. Se o sagrado encontra o sagrado, e nas terras do sagrado, o sagrado vai celebrar. Se aquilo que pisa no sagrado, de um modo que possamos, dentro de nossa crendice, realizar a obra que quisermos, não será celebrado. Isto é um fundamento. Então guardem bem. Então, desta insignificante retenção entre nós, como entre um pouquinho entre mundos nós. E é simples e não exige sofrimento, nem árduo sofrimento, nem nada do que é possível de esforço, porque o simples é simples, o fundamento é o fundamento, enfim. E também o bem-estar supremo é simples. Não precisamos carregar pedras por ele. Estamos acostumados às pragas do esquecimento. E como todos estão sob o jugo das pragas do esquecimento, de tudo que tratamos aqui, então estamos formatados onde nosso mundo é este. Então saiba que as pragas do esquecimento e as pragas do folclore particular e daquilo que podemos realizar através disto e que é sustentado, sustenta-se, permanece, fica, manifesta-se. Isto é simples. Então estamos sob o jugo e as pragas do esquecimento e longe do fundamento. Nos acostumamos com isto, com extremo cansaço. Nos acostumamos com todas as barbáries possíveis. E fica o que significa a nossa vida.
E já que o esquecimento é tão profundo, então podemos saber através de nossos semelhantes, porque todos estão praguejados, do que significa não estar praguejado. Por isto, vamos levando a vida, não é assim que se diz? Muitos encarnados, vamos levando a vida. E dizia o nome, vamos levando a vida, Eurípides. E Eurípides dizia isto, vamos levando a vida, Manuel. Vamos levando a vida, Joaquim. Vamos levando a vida, José. Vamos levando a vida, Maria. Vamos levando a vida. E aí poderíamos dizer, quando velarmos nossos semelhantes, para onde está levando a vida, José? Então, nesta beatitude entre nós, um pouco menos de praga. Então, já viram, não? Seres e não da natureza humana, e de que estão praguejados por toda parte, cascorentos e por toda parte. Então, um pouco menos cascorentos. Então, sempre como tratamos nos nossos ritos de passagem. Quer dizer que o rito de passagem, como sempre, para esclarecer o que significa um rito de passagem, é algo que jamais vai ser igual. Então, existe algo que nunca mais vai ser igual, e de que perniciosamente não vai ser igual. Existe algo que nunca mais vai ser igual, e de que potencializado traz algo de grandíssima boa-ventura. E aquilo que é de muito boa-ventura está na libertação daquilo que sucessivamente retirou esta possibilidade desta boa-ventura. E assim por diante. Dentro dos fundamentos que tratamos aqui, naquela sala de aula, que olhamos e vamos entender aquela sala de aula desde no princípio do princípio de todo o princípio. Então lá estaria um professor. E ele diria, vamos tratar do principal fundamento. Todos vós, pequeninos, grandes, médios, grandes, têm 7 entradas divinas. Dentro dessas 7 entradas divinas existe toda a possibilidade imanencial possível, como Cristo trouxe. Estas 7 entradas, em aparência, estão separadas, mas existe uma totalidade no primeiro campo possível de encarnados que sois, de que se não existisse este comunicando entre todas as 7 entradas, não existiria a possibilidade da vida orgânica existir. Cada entrada existe 7 profundidades e 7 velocidades. Cada velocidade é um mundo que se comunica. Cada velocidade é uma visão que se faz. Cada velocidade é um tipo de tempo, e assim por diante. Isso quer dizer que temos 7 e 7. Este é um fundamento absoluto. Então, quando colocamos nosso total empreendimento, total nossa loucura, e total na nossa crendice, no primeiro campo que seja o orgânico, que sabemos e entendemos de nós que é este, nesta velocidade. Então, somos esta velocidade. Acontece que existem seres que são videntes, outros são clarividentes e outros têm visão. Então, os seres que têm visão vão ver a profundidade disso.
Os seres que têm evidência vão ver as 7 entradas principais e de que sustentam principalmente o núcleo orgânico, o segundo núcleo. E depois tudo o demais desaparece. Quer dizer que a totalidade tanto daquilo que se faz e a totalidade da profundidade seria a magnitude máxima de nossa totalidade. E a totalidade disso está muito, muito longe de qualquer crendice. Mas tem um poder tão grande, como Cristo disse, de que, se for do tamanho de uma mostarda, poderemos transpor montanhas. E sim. E se não estiver totalidade, nós não transpomos nem nossos passos. Então, no módico de qualquer crendice, o que significa a fé crística que diz isto? Nada. Porque está numa velocidade infinitamente menor. E ele estava falando de uma velocidade infinitamente maior, que totaliza-se, que abraça-se. Isto, mais simples, daquilo do primeiro dia, da primeira aula, tão simples assim, significa que estamos dando um conhecimento profundo e iniciático que valerá por todos os tempos e valeu por todos os tempos. Se não significa nada, é porque estamos na crendice de uma velocidade pequena. E de que só apenas algo pode fazer que esta integralidade de velocidades maiores, com uma potência divina acumulada, está na lousa do primeiro dia para todos aqueles seres que estão lá, que são estes seres que estão aqui. Do primeiro dia. Não estão avançados, porque estão avançados dentro de toda a ciência que está avançada, que está a 1000 quilômetros de distância. Então avancem nela, encontre o fundamento dela também, e terá exatidão. Mas a ciência trouxe aquilo que intentamos, comodidade, distorção, competência para ser superior aos outros, e assim por diante. Quer dizer que esta integralidade é possível que nesta integralidade estar vivo, mortal, ou estar do outro lado, com toda a revelação possível, tanto faz. Ou faz toda a diferença em absoluto, porque só temos 2 olhos carnais para verificar e saber se é verdade ou não. Então, o ser humano da natureza humana e espiritual, que prestou muito atenção na primeira aula e alfabetizou-se na primeira aula, rapidamente, porque fundamento, sim. E não repartiu-se. Não teve uma ruptura. Então, este ser, rapidamente, dentro só apenas do fundamento, atinge a magnitude máxima, até de toda a maior literatura que possa ser possível, e assim por diante. E num rito de passagem, maior de todos os possíveis, existe uma passagem que se apresenta. Este módico, ele é um fundamento, sempre será. Onde estiverem se apresenta. Então, se puderem ter todo o imaginativo agora, do que significa uma passagem. Quando uma passagem se apresenta, então alguns seres de que desencarnaram e não desencarnaram, porque não existe isso, ou desencarna-se ou não desencarna-se.
Quando, antes de a totalidade desencarnar, então viram uma passagem. E era uma passagem muito linda. Então, esta passagem muito linda, antes de totalidade encarnatória, é uma passagem ainda do corpo físico, ainda atinente a encarnatório. E em breve despedaça-se e tem um contato real. Então, esta passagem orgânica, física, como um sonho extraordinário e lindo, é uma passagem rápida, como um sonho, e depois desaparece. Mas se voltar, ele pode trazer de que existe uma passagem para todos que vão e encontram a natureza divina e tudo o mais. É simplesmente um lugar de altamente descanso orgânico. Um descanso gigantesco, orgânico. De que compete este cérebro orgânico. E de que este cérebro orgânico é uma cópia dos cérebros outros que existem. Então não é uma passagem que edifica-se e entra no solo divino, porque todos os laços possíveis e todas as impressões vão reinar imediatamente. Então isto não é discutível, está na visão. Então, desta passagem que estamos, está no reino de um ser da natureza humana, espiritual, encarnado, que atingiu a disposição possível e ter uma revelação de quando tudo que pudesse, dentro de tudo que lhe é sustentado apenas, como aqui agora, o sustento está sustentando toda a possibilidade deste ser que intermedia Eurípides Barçanufo e sustenta Eurípides Barçanufo e sustenta a voz de Eurípides Barçanufo e sustenta. Então, se Eurípides Barçanufo tiver um ritmo de muita raiva e pisar forte, será sustentado. Isto reverberará. Isto é um fundamento. Então, quando um ser da natureza humana e espiritual, repetindo, dentro desta integralidade de uma revelação absoluta, de que esteve num engano gigantesco, de impressões gigantescas, como um sonho que nunca termina, e deixou impressões por toda parte. Ele teve um estado, uma compulsão gigante. E nessa compulsão gigante, dá direito. E nesta composição gigante, sabendo que todo aquisitivo daquilo de suas impressões pudesse ser um arsenal tremendo nesta terra e tudo mais que tratamos hoje. E de que tem uma compulsão pelo divino, uma compulsão pelo divino. Na entrada principal que todos nós temos, que podemos tratar de uma entrada principal da fé, e nisto, como sempre tratamos dos guias, então, quando nesta integralidade é uma passagem, esta passagem ao mesmo tempo que a passagem, uma porta, e esta porta, dignamente apenas incorruptível, ela abre ou não abre. E que vai abrir a nossa potência divina concentrada. E não tem outro modo. Então um guia se apresenta. Saibam a que se trata, de que um guia sempre bate na omoplata esquerda. Então, se um dia saber o que é o guia, ele baterá na omoplata esquerda e trará uma sensação na omoplata esquerda. E ele dirá, então saiba, se atravessarmos, tudo ficará para trás, absolutamente tudo. E esse estado que promulga essa totalidade, em endereço absoluto e total, ele adentra a esta passagem.
nesta passagem, o tamanho da envergadura desta potência e da velocidade indescritível. Este ser humano da natureza humana e espiritual aconchega-se e chega no espírito novedor, ou como todos tratam aqui, como Eurípides também trata, do descanso. Porque a primazia do desespero de bilhões de encarnados e de desencarnados é o descanso. Sem nem mesmo saberem, porque acostumaram-se com um cansaço gigantesco. Atingindo este ponto de descanso, a primazia sempre é assim. Então, algo acontece, de todas a capacidade de sentir, de saber, de inteligenciar, vem e diz: estou em solo sagrado. Instantaneamente, num rito de passagem, entramos no reino da gratidão. Na gratidão da gratidão, em todas as gratidões que é possível. Que endereço temos de nossas crendices da gratidão? A gratidão está muito além de qualquer crendice. Ela é uma estadia própria, inerente e eterna, independente de tempo, independente de tudo. Uma gratidão. Esta gratidão está dentro de nós como recepção que temos de que podemos ser gratos. De outra forma, a gratidão não existiria. E já demos muitos exemplos disto. Então, nesta estadia de descanso e de gratidão, instantaneamente, num modo inconcebível para nós, a oração acontece. A oração acontece não porque entramos num templo. A oração acontece porque a oração, como o descanso, como a gratidão, entra em nós. É uma entrada de nós. A oração está pulsando em nós. Ela não está no lado de fora, em algum templo. Então, alguns místicos disseram que o templo está dentro de nós. Mas o que adianta tratar se o templo está dentro de nós quando estamos numa velocidade insignificante? E para nós aqui, podemos estender nossas mãos como num indicativo de estar pronto. Neste insignificante apêndice, de presente para todos nós, destes seres, do que significa, num apêndice insignificante, a oração e tudo o que tratamos agora, e que todos estão reunidos juntos. Nessa estadia que estamos, requer uma insignificante possibilidade de retenção divina. Mas aqui reinamos. Quando entramos em oração, no desígnio deste portal da edificação, existem 3 vertentes, 3 circunstâncias, 3 intentos, como queiram. O primeiro deles, que é um quesito desta ordem, da possibilidade de outro ser, humano da natureza humana e espiritual, apenas que em outros estágios, e de que esteja absolutamente cônscio de sua estadia, e de que possa adentrar aqui
um por um, para cada um aproximar-se mediante algo do impossível, porque estamos loucos neste mundo. Como vai se aproximar um ser da natureza humana e espiritual, fantasma, invisível para nós? Isto traz o quê? Traz uma estadia digna, até de nossa própria mortalidade. Uma segunda vertente. Um guia espiritual, já que comunga existencialmente com a natureza humana e espiritual, não há como não existirem guias. E o papel destes guias é de que tem o grande chefe do guia, depois outro, até os guias. E eles trabalham em frequências, em radiações, moram nelas. E seu chamado, para cada um, está em algum chamado. Então pode coincidir que alguns aqui para o mesmo guia, pode coincidir que não, e pode coincidir que é um para cada um, que é muito difícil. E os guias, na verdade, não aproximam-se. Eles podem ter a comunicação que quiserem, do tamanho que quiserem e na distância que quiserem. Por assim dizer, no interior deste portal, para dizer que um guia, este guia quer dizer para todos nós, e que a irradiação de cada um pode estar na frequência dele, é dizer que um guia não é desobsessor, um guia não arruma emprego. Um guia está no montante daquilo que nós perdemos e para que nós achemos. Então, se de fato temos uma revelação que de nossas crendices nós perdemos aqui, podemos chamar um guia na revelação disto, de nossa loucura. Mas se a nossa crendice é absoluta, como chamar um guia? De onde para onde? Da onde é a entrada? Da onde é a saída? Então o guia vai dizer assim, então, como sempre tratamos, sempre a maior parte de um guia está na estadia, nesta terra de encarnados, como Eurípides Barçanufo já esteve, e até já esteve perdido, que já esteve perdido num lugar, geograficamente, numa monção. Hoje esteve perdido numa mata, e é impossível de saber para onde retornar, para onde entramos. E então, sempre aparece alguém que sabe exatamente que mora ali naquele lugar, e aparece e nós dissemos, estou perdido. Ele diz, me segue, e nós seguimos eles desesperadamente. E saímos do outro lado. Em outras velocidades, a mesma coisa. Se estamos perdidos e tivemos a revelação de que estamos cortados ao meio em crendices inoportunas que trazem impressões de que fatalmente ficaríamos perdidos nela, mas de que é o nosso departamento, é a nossa casa, é o nosso intento e assim por diante, e como este guia atuará. Ou tem guias do destino, tem guias da humanidade, tem guias de um país. Tem guias para cada irradiação, seja o nome que for dado. Na Índia,
ou na África, ou seja onde que for. A terceira vertente são seres curadores, que têm algo em si na criação, uma opção natural, de que tudo aquilo que tira a cura, que tira a possibilidade do que está curado, tem a pólice já em ação, sustentada para trabalhar naquilo que faz a possibilidade de não haver cura. E são hábeis, tratam com essências, trazem consigo essências nesta natureza, de outras velocidades, seja o que for, atuarão para cada um aqui. Dentro da lei. Se tivermos doentes de um braço, e que esse braço roube, e pedimos muito que nos cure este braço, provavelmente a lei não permitirá. É claro para todos nós. Então, nesta estadia entre nós, simples, sem esforços. Isto significa uma chuva da potência sagrada, minimamente para todos nós, encarnados. Para milhares de desencarnados que estão aqui, neste mesmo postulado. Encarnados. Desencarnados. De muitas velocidades aqui reina. Tudo ao mesmo tempo. Isto significa que será sustentado. E se for sustentado, terá uma visibilidade imensa nos reinos imensos. Estamos participando deles. Todo intento, toda intenção, toda habilidade possível da cura estará por todos vós e por todos nós. E poderão levar isto para todos os seres da natureza humana e espiritual, seres existenciais, de que fazem parte, que rodeiam vossas vidas. Podem tentar isto. Então este concurso valerá, e principalmente valerá, que será preenchido. Mas será preenchido daquilo, do intento máximo de realizar, e preenchido também dentro da lei. Vamos juntar as mãos, todos. Sempre que um ápice dentro dessas velocidades que tratamos, existe uma velocidade maior. Esta velocidade maior da consagração é para todos os reinos. Consagra-se em todos os reinos. Se consagrarmos este reino com outro reino, com outro reino e com outro reino, existe uma disposição que é sustentada.
Então a consagração ultrapassa a razão humana. E nisto consta no reino imenso, imenso, imenso da natureza humana espiritual, um consignado do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o consignado do Espírito Santo, está muito além, muito mais além da própria consagração, da razão humana. Podem abaixar as mãos. Para todos que estão aqui. E para todos os seres espirituais, como todos os curadores que estão aqui, haverá um repetitivo de cirurgias, como já foi indicado. O núcleo pode estar profundo, o núcleo pode estar à frente, mas saibam, apenas auxiliem todos esses seres, mas auxiliem principalmente vós mesmos. Deem esta possibilidade, facilitem. Bens a Deus, filhos da vida e Deus. E aqui há uma bruma muito especial entre mundos, entre nós. Sempre consignado a isto, existe uma bruma. Esta bruma sempre assina lá embaixo de todos os consignados onde ela reina. É uma testemunha de tudo. Bens a Deus, estamos encerrando lentamente. Perspassem aquele portão. Tenham a revelação de vossas crendices. Que assim seja.